Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Meu Deus, que culto abençoado, gente. Como é bom estar aqui nessa noite. Eu quero render graças ao Senhor por essa oportunidade, por esse privilégio. Quando eu soube que o culto, ele chama Pink, eu caí num baldinho de tinta. E falei, é a minha oportunidade de estar no rosa hoje. E estou feliz demais de estar aqui, feliz de ver tanta gente, a massa carioca se mobilizando para dizer que Jesus é bom. Eu imagino que deve ter gente de tanto lugar aqui, Meu Deus do céu. Será que tem gente de Madureira aqui? Meu Deus! Tem alguém da Baixada Fluminense do nosso Rio de Janeiro? Terra, oh glória! Será que a galera do Terreirão chegou também? Tem gente do Terreirão aqui? Oh, glória! Maravilha, gente, que alegria! Que alegria, porque hoje, na verdade, é terça-feira, É terça hoje? E se mobilizar para estar diante do Senhor, isso é lindo demais, Deus, Ele está encontrando prazer em nós nessa noite aqui. Quero louvar a Deus por todas as irmãs que estão na extremidade do templo. Gente que está sentadinha, ligadinha, buscando receber da mesma atmosfera que repousa sobre todo esse lugar. As irmãs que estão nas portas. Gente, você pensa assim, meu Deus, como está cheio, você está sentado. Imagina quem está de pé lá. Deus te trouxe hoje aqui para mostrar que tem gente que é mais crente que eu e você. Para a gente ficar mais fiel com o Senhor. Vocês estão dando uma aula para a gente hoje aqui de fidelidade, de comprometimento. Deus abençoe todas as irmãs. Porque tem pessoas que, não consegui lugar, não estou acomodado, tchau. Mas não, quando você sabe quais são os motivos que te levam para a casa de Deus, nada do que acontece no caminho te impede de viver e de receber. Eu quero dizer para todas essas pessoas que estão posicionadas em Deus aqui nessa noite, você não está só em pé. Eu queria que só as mulheres que estão em pé e assentadas no chão dissessem umas para as outras assim agora. Diga assim, você não está de qualquer jeito. Diga para ela assim, você está posicionada. Isso aí não é um cantinho, não, é uma posição de alguém que decidiu não abrir mão daquilo que veio buscar. E você vai levar, já está contigo. Aleluia! Em nome de Jesus, Deus abençoe de verdade. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Gente, eu estou apaixonada por essa pastora, eu não conhecia ela. Mano, eu estou chocada. Eu não sei explicar, eu queria ter uma empresa, um negócio ali para dar para ela. Fala aí também, fala, você não quer parar de ouvi-la. Eu disse para minha tia primeiro assim, eu disse assim, minha tia que está aqui comigo, eu disse assim, tia, que simpatia. Aí depois eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, ela é, aí minha mãe completou, apaixonante. Minha mãe já está com os 4 pneus arriados. Apaixonante. Eu estava tentando encontrar um adjetivo que tentasse expressar um pouco, pastora Lindsay, mas o Espírito Santo me ajudou diante de Deus. E eu falei assim, Senhor, ela é, e aí o Senhor disse assim para mim, ela é a expressão do carisma. E você sabe o que é carisma? Não, de verdade. E você sabe o que é carisma na etimologia mesmo da palavra? É ser cheio do Espírito Santo na faceta da graça. É você expressar o Espírito Santo na sua realidade de vida e na sua personalidade. E você faz isso sem pretensão nenhuma. Apesar do sapato pink, pá! Ela tem um jeitão que você pensa que ela vai chegar metendo o pé na porta, Pá, pá, pá! E não! Vestida de graça, de humildade, de singeleza. Mano, vou falar igual uma amiga minha, vou parar se não vira idolatria. Coisa linda, eu estou muito feliz de te conhecer.
Parece que Deus te preservou, te guardou, te cultivou num lugar e trouxe você aqui para o Rio de Janeiro, para perto da gente. Porque eu estava ali sentada e eu dizia, meu Deus, que mulher é essa que eu não conhecia essa mulher? Onde é que eu estava? Você começa a se sentir meio idiota, né? Você fica meio assim, meu Deus, que... E o Senhor falou para mim, ela estava guardada. Eu estava cuidando, eu estava lapidando, eu estava polindo. Mas agora chegou o tempo de eu trazer. E o seu ministério brilha. O ministério que o Senhor te confiou brilha. E ninguém pode esconder uma candeia debaixo da cama. Ninguém pode esconder uma cidade fortificada debaixo de uma montanha. Ninguém. Você vai florescer. Um holofote de Deus para quebrar muitos paradigmas. Vem sobre a tua vida, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ajudar em oração, irmãos. Porque o anonimato é uma bênção. Ele protege. A Bíblia diz que João Batista se guardou até a hora que deveria revelar-se. Tem tanta gente querendo aparecer, se com Deus mostrando já é complicado. Não queira aparecer, espera Deus, porque quando Ele te colocar em evidência, Ele te guarda, Ele te livra, Ele te blinda, Ele te protege, Ele te sustenta, Ele te garante. Então não tenha medo, viu, pastora? Glória a Deus, aleluia, que graça, que unção, gente. Meu Deus do céu, não parece que é a hora que é, mas é. Abre aí comigo a sua Bíblia, Gênesis, vocês estão leves, vocês estão sentindo? Eu sei que tem gente cansada, gente que veio de BRT, de Uber, gente que veio a pé, gente que não aguentou o engarrafamento e disse, já estou perto, desce que eu vou andando. Eu sei que tem gente aqui que chegou, aí ó, elas aí ó. Tem gente aqui que chegou de tudo que é jeito. Gente que ouviu conversa fiada antes de vir para cá, apelo, chantagem emocional. Vai lá fazer o quê? Vai atrás dos outros. Meu filho, eu vou atrás do meu Senhor. Eu vou buscar porque eu tenho um propósito com Deus, né? Ouviu tanta coisa, rompeu tantos desafios, chegou aqui. E eu sei que você chegou aqui porque você acredita que basta uma palavra do Senhor, né? Uma palavra. Eu sempre que posso digo isso para as pessoas, sempre que sinto que Deus permite que eu diga. Você não precisa de tudo que acha que precisa para chegar onde deseja. Sabe, às vezes você acha que precisa de muito apoio, de muito empreendedorismo, de muita gente, de muito dinheiro, de muito status, de muito prestígio, oportunidades, conexões, e a sua mente vai ficando tão acelerada. Eu não tenho como ser, não tenho como alcançar, não tenho como chegar, porque eu não tenho ajuda de fulano, eu não nasci como na família de ciclano, e tal, e tal, e tal. E o Senhor está dizendo, você não precisa de nada disso para chegar onde eu quero que você chegue. Você tem que se colocar como centurião, alguém que reconhece autoridade. É isso que você tem que fazer. Ele disse para Jesus, eu reconheço a autoridade porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. Compreendendo o princípio da autoridade, ele disse, basta uma palavra. Jesus ficou maravilhado com a fé daquele homem e disse para ele, pode ir, que o que você queria já aconteceu. Quando ele chegou em casa, o menino já estava de pé, curado. E aí ele pergunta, que horas foi mais ou menos que isso aí aconteceu? Aí, se eu não me engano, ele diz, ou 3 ou 5, né? E ele diz assim, é exatamente a hora que ele estava falando comigo. Uma palavra. Agora eu também quero dar uma palavra aqui para algumas pessoas que eu sei que vem por insistência. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Gente que às vezes vem para uma reunião como essa, não porque está com a expectativa lá em cima, mas porque está tão sem expectativa que é tipo assim, vamos ver no que dá. Sim, você está rindo, mas isso é muito sério. Tem gente que está aqui, que veio para não dizer que desistiu antes de tentar. Gente que veio aqui, e alguém perguntou, você está indo lá fazer o quê? E você disse, é para depois não dizer que eu não tentei. Porque no seu prognóstico natural, você já determinou que a decisão é abandonar, é parar, é largar, é desistir. Porque está cansada, e eu te compreendo. Não concordo, mas eu te compreendo.
Porque quando você está cansada, você não desiste, você tem que descansar. Mas o cansaço, ele faz a gente tomar atitudes e decisões erradas. E tem gente que entrou aqui que não está com a expectativa lá em cima, não está motivado como muita gente. Tem algumas poucas mulheres que estão aqui que disseram assim: ou eu ia hoje lá, ou eu me jogava daquele prédio. Ou eu ia hoje lá, ou eu pegava um rumo e sumia do mapa. Algumas poucas mulheres estão aqui assim. Você pensou, enquanto estava aqui no culto, apesar de tanta graça, tanta unção, tanta manifestação, você é tão contrastante ao cenário da fé, que em dado momento do culto nem você entendia porque permanecia aqui. Mas eu também tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E eu não estou contando com a sua fé para que ela se manifeste. Porque quando eu leio 2 Reis, capítulo de número 4, eu vejo um profeta chamado Eliseu, profetizando sobre a vida de uma mulher sunamita que o hospedou e o recebeu por um bom tempo em sua casa. E ele, já constrangido em ser tão abençoado pela vida dessa mulher, sentiu-se na obrigação de dar a ela a colheita merecida. Porque, irmão, a semeadura, seja no servir ou em qualquer outra forma, ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Você planta se você quiser, mas a colheita não depende de fé para acontecer. Camila, é verdade? É, porque é princípio de lei. Lei não conta com expectativa da fé. É por isso que tem gente que não tem a fé que a gente tem, a fidelidade que a gente tem, a devoção que a gente tem, mas segundo a medida da semeadura do camarada, ele vai lá e colhe. Aí buga a mente do religioso, que diz: como é que pode um cabra afastado, ignorante, desligado de tudo que a gente conhece como santidade, de repente prosperar na área X e Y? É porque ele não está fundamentado em fé, ou em sentimento, ou em devoção, mas ele está respaldado pela lei. E o que a lei diz acerca desse princípio? Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então essa mulher semeou muita coisa sobre a vida do profeta Eliseu. E ele agora se sentindo quase que na obrigação, abre aspas, de compensar, de retribuir, até porque ele tem autoridade para fazer isso. Ele vai liberar uma palavra sobre a vida daquela mulher. Ela não tinha filhos, e é um dos raros casos na Bíblia em que isso aponta a esterilidade para o marido e não pela esposa. Isso no período do patriarcado é quase que inédito. Você não encontra no Antigo Testamento esterilidade ligada ao homem, mas sempre há. Só que o texto é extremamente fiel e diz que, na verdade, o problema não era ela, porque ela não tinha filhos, mas Geazi diz, porque o marido é avançado em idade. Então o que ela está fazendo? Ela está cumprindo um princípio. Completa para mim, por favor. Ela está cumprindo Eu ainda não preguei não, eu só preciso resgatar algumas poucas mulheres que estão aqui dizendo: o que eu estou fazendo aqui? E talvez para você pense: não, mas eu não sou essa mulher. Que bom, mas uma alma vale mais que o mundo inteiro. E tem alguém aqui que precisa ouvir o que eu vou dizer, para que o coração se abra para o que eu ainda vou pregar. Essa mulher cumpre um princípio. Obviamente ela desejava ter filhos, mas ela não manifesta esse desejo. E a esperança que se adia faz adoecer o coração. Normalmente dor e desejo estão bem misturados. Então quando chega a hora dela receber a notícia que vai mudar a história da vida dela, de vez da glória, de vez da aleluia, de vez de dizer Deus é fiel, ela vai ouvir o profeta Eliseu liberando uma palavra tremenda sobre a vida dela, de poder e de autoridade. Aí ele diz assim para ela: neste tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. Ela não crê, ela não celebra, pelo contrário, ela fica triste, descontente. Ela diz assim: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Tem gente que deixa de crer, não porque não crer mais em Deus, mas porque já foi tão amassado por falsos profetas, homens mentirosos, atmosferas tecnicamente montadas para fingir que a unção de Deus estava naquele lugar, que quando ele está numa atmosfera real, ele não se conecta, não porque a atmosfera não é real, mas porque o trauma não deixa, blinda ele. Você está numa atmosfera real. Aí você diz assim: mas se eu não tenho a fé devida, como é que eu vou receber? Como é que essa noite pode ser uma chave virada de Deus para a minha vida? Vou lhe dizer agora. Porque existem uma outra categoria de mulheres que vieram aqui a esse culto.
Mulheres que, graças à bondade e à misericórdia de Deus, ou já superaram momentos como o seu, ou ainda não atravessaram e estão com a expectativa lá em cima. Só que essas expectativas não são postas umas nas outras, apesar de ser o Dia Internacional da Mulher. Expectativas não estão postas em mim, minhas expectativas não estão postas no público, porque isso não se sustenta, isso vira fardo, julgo, isso cansa, ninguém aguenta. Mas Camila, por que ainda assim milagres acontecem? É olhando esse texto que você aprende. Quando Eliseu diz para ela, neste tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho, ela não creu, ela manifestou incredulidade. Responda para mim com inteligência. Uma mulher que acabou de receber a notícia que iria mudar a sua vida, a notícia que ia mudar a sua realidade, ao invés de dizer yes, ao invés de dizer glória, ela começa e a primeira palavra que sai da boca dela é não. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela achou que ele estava mentindo, provavelmente como outras experiências que ela já teve. Eu costumo dizer isso a grosso modo. Gente que já bateu palminha para ela e disse, conta 30 dias, e ela contou 30, 60 e não aconteceu nada. Enfim, só que no tempo determinado o texto diz que a mulher concebeu, ela concebeu e deu à luz a um filho. Agora responda para mim, ela recebeu ou não recebeu? Bora lá, bota a cabeça para funcionar. O texto diz que no tempo determinado ela gerou e teve o filho. Então diga para mim, ela recebeu ou não recebeu? A palavra cumpriu ou não cumpriu? Deus fez ou não fez? O profeta era verdadeiro, sim ou não? Agora responda com inteligência, mas ela creu? Mas ela creu? Porque nem todo milagre depende da fé de quem vai receber. Entenda isso. Existem pessoas que estão num nível de incredulidade gerada pela dor tão grande, que Deus não concorda com a incredulidade. Mas eu vou falar algo aqui que não é difícil de ser compreendido. Então tenha cuidado e tenha atenção. Deus está disposto a transformar uma incredulidade sincera. O que Ele não está disposto é aceitar uma fé falsa. A incredulidade dessa mulher não é boa, mas é sincera, bem como a incredulidade de Tomé. Você lembra quando Jesus ressuscitou e entrou na casa onde os discípulos estavam assentados? Pela primeira vez, quando Cristo ressurreto entrou ali e disse, Pai seja convosco, todos os discípulos estavam presentes, menos Tomé. Olha para tua irmã e prega para ela, diga, menos Tomé. Aí o que acontece? Jesus foi-se embora daquela reunião. Depois Tomé entra pela porta. Quando ele entra pela porta, aí os discípulos maravilhados começam a dizer, Tomé, o Senhor esteve aqui. Tomé, o Mestre esteve aqui entre nós. E Tomé não creu. Ele começou a achar que todos estavam loucos, porque o homem natural não discerne as coisas do Espírito e não pode compreender, porque o poder de Deus para o homem que não crê é loucura. Então Tomé, tomado de incredulidade, vai dizer, isso é absurdo. O que vai acontecer? Jesus vai voltar de novo em outra ocasião, naquela mesma casa onde os discípulos estavam. Nesta segunda ocasião, ele não vai fazer absolutamente mais nada. Ele não vai ali ministrar uma super palavra, ele não vai ali realizar nenhum milagre. Ele volta ali por causa de um indivíduo apenas. Que indivíduo? Um indivíduo vacilão. Um indivíduo incrédulo, um indivíduo que ouviu 9 dizerem sim e só ele dizer não, e mesmo assim ficou com o não dele. Jesus volta nessa casa por causa desse cabra. Olha isso. Aí quando Tomé o vê, fica impressionado, se espanta com ele. Oh Senhor, agora vou traduzir para miúdos, no bom populacho. Aí Jesus olha para ele e diz, ó Senhor, nada, mete a mão aqui, ó. Bota a mão aqui, Tomé. Levanta a roupa, se despe parcialmente diante dele e diz assim, olha aqui a perfuração da lança que me atravessou. Perdão, Senhor, agora eu creio. Agora, bem-aventurados os que não viram, mas crerão. Jesus estava abençoando a todos nós. Jesus estava abençoando essa terça-feira, nessa noite aqui.
Jesus estava abençoando a todos os que creem, mas olha o que eu quero dizer aqui. Qual é o ponto? O ponto aqui é compreender que a incredulidade de Tomé não era boa, mas era sincera. E tem um grupo de mulheres aqui que eu não sei porque eu não faço isso sempre. Só que Deus está falando comigo, resgate elas para mim, dizendo que hoje eu não vim humilhar a incredulidade delas, eu vim transformar porque é sincera. É uma incredulidade sincera. Aí você diz, Camila, como então eu serei impactada mediante a fé, se meu coração está como de Jacó, achando que a minha promessa morreu, que o meu menino faleceu, que o brilho da minha vida acabou? Como é então que eu vou viver a realidade dessa fé, se meu coração está desmaiado? Jacó mesmo, ele disse para os seus filhos, agora eu irei e morrerei com José. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou viver como se eu estivesse morto. Existem momentos da nossa vida que a gente vive, na verdade que a gente não vive, a gente só existe. E tem gente rei da vassoura que entrou hoje aqui dizendo, eu estou só existindo. Camila, eu não consigo mais encontrar fervor, força, motivação. O trauma, a dor, ou seja lá o que for, a fogueira, a candeia se apagou. E eu estou aqui de teimosa, estou aqui para não dizer que eu não tentei. E aí como é que pode esta noite, este dia, ou a palavra de Deus entrar para transformar a minha realidade atual? É só porque você está pregando, Camila? Longe de mim, não a nós, mas ao teu nome, glória. Não é por causa de mim, é o autor da carta aos Hebreus que disse, olha o que ele disse, porque a palavra de Deus é viva. Olha para quem está do teu lado e diga, ela não depende de você para nada. Não, é isso, você vai falar agora da palavra de Deus como se fosse uma pessoa. Diga, ela não depende de você para nada. Diga assim, você morre, ela vive eternamente. Ela vive eternamente, céus e terras passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Davi disse, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Lucas capítulo 5, Pedro disse, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. É a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula. Oh Camila, que lugar é esse? Esse lugar é um lugar que nem a ressonância magnética mais poderosa da terra entende. Esse lugar é um lugar que nem o melhor cientista, psicanalista e psiquiatra tem a capacidade de dizer aonde termina a alma e aonde começa o espírito. Sabe por isso que Davi dizia, tu és aquele que organiza os meus pensamentos, porque ele sabe o que é emocional, o que é físico, ele sabe o que é espiritual. Olha o que ele está dizendo, a minha palavra entra em você e organiza. O diabo está dizendo, ela vai surtar a qualquer hora, e Deus diz, ela vai no culto pink, não vai não, que eu vou organizar espírito, alma e corpo pelo poder da minha palavra, diz o Senhor nesta noite. Veja isso, ela é viva, ela é viva. Completa aí por favor, igreja, ela é viva. Diga isso, ela é viva. Os que vivem por causa de uma palavra, completem com mais força, ela é viva. Tem gente aqui que não morreu porque ela vive. Tem gente aqui que não desceu à sepultura porque ela vive. Tem gente aqui que não se perdeu, não é porque tinha pai perto, mãe perto, ou marido top. Tem mulher aqui que foi abandonada, gente que foi rejeitada pela família, outros que não conheceram os próprios pais, mães solteiras, outras casadas que não tiveram o amor de um pai. E alguém diz, como é que tua vida deu certo? Como é que a cria das tuas filhas está dando certo? Como é que Deus está te chamando para fazer a obra dele? Aí você diz, porque pode morrer tudo, mas a palavra que ele liberou sobre mim, essa se mantém, essa é garantida. A palavra de Deus é viva. Então completa aí para mim, por favor, novamente. A palavra de Deus é viva. E ouça isso. Quando em Gênesis 1, quem está ouvindo, diga amém. Amém. Quem está compreendendo, diga eu aqui. Quando em Gênesis 1,
O Senhor vai criar tudo o que hoje nós chamamos de mundo. O texto diz que todas essas coisas vão se manifestar. E o autor da carta aos Hebreus fala isso. Ele diz assim: porque céus e terra, ouça isso por favor, tudo o que existe e que há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados, em outras versões, antes foram feitos pelo poder da sua palavra. Aí você diz assim: Camila, mas eu preciso de fé, porque se eu não tiver fé eu não recebo. Só que o único jeito de receber fé é mediante porque a fé vem pelo e o ouvir da palavra de Deus. Agora, por que tem gente que está achando que essa noite não vai mudar nada na sua vida? Por que tem gente hoje aqui que, irmão, eu estou falando, eu estou tomada de uma autoridade que não é minha, é de Deus. Eu estou aqui falando e fazia tempo que eu não tinha visão de olho aberto, mas Deus está me mostrando aqui de olho aberto, a mão entrando no fundo desse poço, entrando no limbo, aonde você diz que ninguém entra. E eu não estou ligando se a igreja saudável não reage não. Jesus veio nesta noite é para os doentes mesmo. Ele está colocando a mão no fundo de um poço escuro, e Ele está me mandando dizer para você o que Ele disse para Moisés, quando Moisés duvidou que Ele ia fazer carne para aquele povo todo. Ele está dizendo: porventura meu braço se encurtou? Porventura meu braço está travado? Hoje você vai ver a mão de Deus enfiando, entrando nesse poço chamado depressão, crise de ansiedade, descontentamento. E sabe o que Ele está dizendo? Eu vou entrar com substâncias que o remédio não entra. Eu vou entrar com características que o cientista não conhece. Ninguém conhece teu corpo melhor do que eu, mulher. Ninguém conhece teus hormônios como eu. Lá no princípio, quando Ele cria todas as coisas, não criou segundo a medida da nossa fé, porque nós nem existíamos. Quem está acompanhando aí? Nem existíamos. O texto diz: no princípio a terra era sem forma e havia trevas sobre a face do abismo. Antes de luz, havia trevas sobre a face do abismo. Olha que coisa interessante. Mas o Espírito de Deus pairava, bailava, se movia. Ele está aqui. Esse mesmo Eita, que menina esquisita. Por que ela está fazendo isso? Porque eu não vim pregar o que eu quero. Hoje eu estou movida pela palavra. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus duas verdades. Primeira, não havia nada a não ser trevas. Guarde a primeira verdade: não havia nada a não ser. Mas isso ausentava a presença do Espírito? Do Espírito de Deus? As trevas afugentavam o Espírito de Deus? Por que você acha que as trevas afugentam? As trevas não afugentam a luz, não. As trevas são o melhor cenário para a luz refletir, para a luz se revelar. Olha como é que João vai descrever o nascimento de Cristo, que é baseado na palavra. Ele é o único que não vai falar sobre a conceição de Cristo pelo ventre de Maria, não vai trazer a sua biografia falando de José da casa de Davi. Ele é o único que vai começar dizendo assim: no princípio era o Verbo. Palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era quem lembra? Luz dos homens. Aí olha o que o texto diz: e a luz resplandeceu nas trevas. Resplandeceu aonde? Aí o texto continua e João diz assim: e as trevas? Eita, meu Deus, o que vai acontecer hoje aqui? E as trevas não puderam. Ei, meu Deus, sacode o ombro de alguém e diga assim: não podem. Diga aí, Tati, para alguém, diga: não podem. Conheço desde pequena, diga: não podem.
Não podem. Diga assim: vão lutar, vão te ameaçar, vão te fazer sentir medo, mas não podem. Sacode alguém aí e diga: não podem. Não podem. Qual é a palavra do texto? Prevalecer contra ela. No final é você que prevalece. No final a cachaça sai e o marido fica. No final a maconha sai e o filho que fica. No final a pombagira sai e o casamento que fica. No final a Jezabel sai e a presença de Deus é que fica. No final da história não é você dizendo: eu e minha casa vamos para o inferno. Não. No final é você dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Elas lutam, elas ameaçam, elas batalham, mas elas não prevalecem. Prega para alguém aí agora e diga para ela: o que importa, abre a boca e diga: o que importa é que elas não prevalecem. Vão lutar para perder, vão lutar para perder, vão lutar para perder. Olha o que o texto diz: e a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não prevaleceram contra ela. Volta para Gênesis 1. Volta para Gênesis 1. Gente, é difícil isso acontecer, mas eu acho que atmosferas como essa provocam isso. O texto está aqui aberto, aonde eu achei que eu tinha que pregar. Está aqui, aberto, está aqui, ó. Está aqui, ó. Mas o Senhor está dizendo para mim: prega a minha palavra. Aí eu digo: mas ali não é tudo tua palavra? O Senhor diz: não, fala para elas da força da minha palavra. Fala para elas o que a minha palavra faz. Então, só para não dizer que eu não fiz a leitura textual, para depois eles não dizerem: ei, mulher. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 1. Vai, abre aí. Vai, cumpre o protocolo, não dá brecha não, faz igual Jesus. Cumpre a justiça divina e a terrena, para não dar brecha para ninguém falar nada, vai. Abra a sua Bíblia, Gênesis capítulo 1. Tua Bíblia está aberta aí? Leu verso 1. Deixa eu ver até que verso. Você vai ler o capítulo 1, verso 1, 2 e 3, só. Todo mundo. Cadê a Bíblia? Tem um dia que a gente vai chegar, a gente vai ter que dizer assim: vamos abrir os nossos iPads sagrados. Mas pega aí, palavra de Deus é palavra de Deus. Rapaz, quem acha que a palavra não é, né? Esse povo tá com a Bíblia no notebook, tá com a Bíblia no iPhone, tá com a Bíblia no... O que estão fazendo com o pessoal que tá com a Bíblia lá no Afeganistão, no telefone? Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus em qualquer lugar, seja escrito, seja digitalizado. Filha, Gênesis capítulo 1, verso 1, 2 e 3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Então Deus, o Espírito de Deus está se movendo, porque as trevas não impedem o mover de Deus, não impede. Filha, sua casa pode estar no meio de onde as trevas são adoradas por terceiros. Às vezes você mora com gente cujas trevas são adoradas, não são nem terceiros, são os primeiros. E você diz: meu Deus, como é que eu vou ser crente aqui dentro? Você está fazendo essa pergunta do lado de cá e o diabo está do outro lado dizendo: como é que eu vou ser diabo aqui dentro? Porque as trevas não inibem o mover do Espírito de Deus. Ouça isso. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Galeria, está comigo? Diga aleluia. Aleluia. Maravilha. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Só escada está com a gente, diga glória. Maravilha. Só portaria está com a gente, diga amém.
Maravilha. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, porque as trevas não podem prevalecer contra a luz. Você fica achando que Deus é só fogo, fica achando que Deus é só manto, fica achando que Deus é poder, você fica achando que tem que ter, só mover, só mover, só mover. Mas quando o Senhor foi buscar Paulo, escolhido, Saulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ele não o cercou com fogo, não o cercou com óleo. Vou falar uma linguagem a grosso modo para todo mundo entender. Não lhe cercou de língua estranha, não lhe cercou de avivamento, lhe cercou de luz. Saulo não viu Jesus em fogo, Saulo não viu Jesus em azeite, Saulo não viu Jesus em língua estranha, Saulo não viu Jesus em nenhuma das manifestações sobrenaturais que identificamos o poder de Deus. Saulo perguntou: quem és? E cercado por um resplendor de luz, Jesus respondeu dizendo: eu sou luz, eu sou Jesus. Então, quem olhava para a luz, ouvia uma voz saindo da luz que dizia: eu sou Jesus. Porque sinônimo de Jesus em questão sobrenatural, na primeira instância, é luz. Por quê? Porque luz é palavra e palavra é verdade. Quando ele cerca Saulo e o chama, ele está cumprindo o que disse acerca da própria palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta não é manto, é palavra. O que transforma não é poder, poder é manifestação do quê? De algo que precisa acontecer antes. Agora, por que a fé de muitas pessoas estão afetadas, né? Em flagelo, em mutiladas, né? Por quê? Porque concebeu-se a ideia que é bíblica e é verdadeira, aonde nós já sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Porém, você não pode querer caminhar nessa verdade sem admitir uma outra verdade acerca desta verdade, que nós já falamos aqui, que é qual? A fé vem pelo e o ouvir da... Não é palavra, é palavra de Deus, vamos lá. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da... Palavra de Deus, é a palavra de Deus. Então veja, o Espírito de Deus se move, irmão. Pensa numa pessoa que gosta de mover. Vocês sabem. Vocês sabem. Mover é uma bênção. Só que veja, enquanto o Espírito de Deus se move, porque trevas não prendem Deus em seu mover, mas ainda assim, enquanto o Espírito de Deus, eu quero frisar muito bem isso na sua cabeça, o Espírito é de? O Espírito é de? E o texto diz que ele não está parado, ele está se movendo. Mas mesmo assim, o Espírito de Deus está se movendo. Só que enquanto ele está se movendo, ele não faz nada. Ele se move, mas continua a treva. Ele se move, mas continua sem terra. Ele se move e continua sem sol, sem lua, sem estrelas, sem oceanos, sem mares, sem rios, sem animais. Não há transformação. Preste atenção. Não há transformação. Por quê? Porque manifestação de poder, ou seja, poder para transformar, para curar, para libertar, para mudar, para transicionar, não acontece oriundo do... Agora a moça leu muito bem aqui conosco o verso 3. E ela terminou a leitura textual dessa noite dizendo que estava em trevas e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, não acontecia nada. Vamos lá, não acontecia? Mas então no verso 3 diz assim: e disse Deus. Oh meu Deus, quem está entendendo? Receba agora a dilatação na tua mente. Olha isso aqui, meu povo que está embaixo da galeria. E disse Deus: haja luz. E ela leu aqui, quem lembra como termina? E disse Deus: haja luz e... Houve luz. Agora diga para mim, quando a luz se manifestou, quem foi que disse amém? Quando a luz se manifestou, quem foi que disse eu creio? Quando a luz se manifestou, quem foi que disse está ligada essa palavra, Jeová? Preste atenção, não há manifestação de fé para que haja manifestação de mundo.
Não há manifestação de fé para que haja manifestação do poder de Deus na criação de Gênesis 1. Camilo, o que você está dizendo? Que a palavra é viva, porque a palavra é Deus. E quando Deus decide liberar a sua palavra, Ele não conta com a expectativa do alvo. Ele não conta com a expectativa de quem Ele está liberando. Camila, você está dizendo que eu não preciso de fé? Claro que não. A fé, ela não dá a Deus o poder de fazer nada. Então por que eu creio, Camila? Porque a minha fé não dá para Deus o poder de fazer, mas a minha fé me dá o poder de receber aquilo que Deus já liberou. Então é por isso que eu creio, preste atenção, eu não creio para Deus ter poder de fazer nada. Quando Deus quer fazer, não é sempre que Ele quer. Mateus capítulo 15, verso 21. Passou pela cercania de Tiro e Sidom, mas não ia fazer se a cananeia não manifestasse fé, porque o protocolo dizia, não convém pegar o pão dos filhos e deitá-los aos... Agora, por que eu tenho que ter fé independente da manifestação de poder? Lembra de Jesus entrando na casa de Zaqueu? Ele disse para Zaqueu, depois de ter passado por ele, voltou-se, o viu numa árvore e disse, desce, porque hoje me convém. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero. Você não me convidou não, estou indo porque eu quero, eu decidi entrar na sua casa. E entrou ou não entrou? Fez o que queria ou não fez? Porque ele queria e não pediu permissão para Zaqueu. Você tem que entender uma coisa, a Bíblia diz que de Deus é o dar. De Deus é o? Quando Deus decide dar algo para alguém, Ele nem pergunta se a pessoa quer receber. Porque Ele não depende da sua autorização para te abençoar. Ele não depende. Foi o que Eliseu fez com a sunamita. Eu vou voltar lá, porque eu pareço doidinha, mas não sou não. Ouça isso. Então, preste muita atenção. Não há manifestação de fé para que haja manifestação de mundo em Gênesis 1. Isso prova que a palavra de Deus é viva e poderosa para fazer. Muitas vezes, independente até de quem está ouvindo. Ele mira no alvo e libera. Agora, por que eu mantenho a fé, edifico a fé? Aí eu estou trazendo o exemplo de Mateus 15, 21. A mulher cananeia, eu poderia também trazer aqui Marcos capítulo 5. Por que a fé? Porque não é todo dia que eu sei o que Deus quer, minha irmã. E tem coisa na minha vida que acontece que eu não posso ficar à mercê só do querer de Deus, quando em Cristo Ele me deu autorização para receber o que eu quero. Não, Camila, eu ainda não entendi. Abre a mente, porque você vai entender. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, entrou porque queria. A vontade de Zaqueu não era determinante para o resultado que ele já tinha projetado. Quem ainda está ouvindo, diga amém. Mas a mulher cananeia que tinha a filha endemoniada em casa, não podia ficar de perna para o alto dizendo assim, se é da vontade de Deus, ele vem aqui. Fica assim com o demônio em casa. Não. Quando ela soube que ele ia passar, o que ela fez? Saiu correndo, gritando e clamando atrás dele. Aí ele disse, não convém pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí Jesus, mulher, tudo a ver isso aqui com o Dia Internacional da Mulher. Porque a linguagem original era cão. Qual era a linguagem original? Como é que um judeu deveria referir-se a um gentil? Como? Não era cachorrinho, era... Só que quando Jesus vê a insistência dela, ele não consegue chamar ela de cão. Então ele começa a usar o diminutivo. Camila, tem diferença? Na cultura tem. Porque cão é cachorro de fora, cachorrinho é animal de estimação. Quem era o cachorrinho naquele contexto cultural da época? Cachorrinho é a pessoa que não é filho, mas é servo da casa. Vou dar um exemplo. Você trata cachorro de rua igual trata seu pet em casa? Cachorro de rua, quando vem passando aquela pelagem que tu não sabe de onde vem, nem para onde vai você já olha e diz, agora, quando tu chega em casa, o teu começa a pular no teu colo e você não chuta ele para a parede. Porque ele não é cachorro, ele é cachorro de estimação. O que é isso? Está na casa, não dorme na cama, mas tem lugar para dormir. Não come no teu prato, mas tem lugar para comer. Não bebe água no teu copo, mas tem um lugar dele beber água. Quem está percebendo a diferença? E ela já sacou. Ela está entendendo, não precisa me tratar como filha. Se me tratar como serva, já vai ser o suficiente para eu sair daqui com o que eu quero. Escuta, ouça isso. Então, quando ele vê ela humilhada diante dele, verso 25 do capítulo 15, e dizendo, Senhor, socorre-me.
E ele diz que não convém pegar o pão dos filhos. Aí ele diz dos cachorrinhos. A palavra original, quem lembra? Era o quê? Era o quê? Pelo protocolo da cultura judaizante, ele não tinha nem que estar falando com ela. Só que ele não aguenta, está vendo ela clamar, está vendo ela pedir. E no final ela se humilha e um coração contrito e quebrantado. Ele nunca despreza. Aquele que vier a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Prostrado, humilhado e em adoração. Ah, se você entender o poder da adoração. Em adoração, prostrada. Ela diz sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos. Ela já estava feliz de ser chamada de cachorrinho. Enquanto você se sente ofendida porque não entende a cultura, ela conhecendo a cultura entende, já me deu acesso, já me deu acesso, já me deu acesso. Aí ele diz para ela: ó, mulher, grande é a tua fé. E cadê a cachorrinha? Não era cachorrinha? Por que agora não? A fé te eleva a dignidade. Não podia chamar de filha, não podia, mas de cachorrinha também não conseguia mais. Quem fez isso? Quem fez isso? Fé. A fé te tira de lugares que a vida diz que é seu destino. Ei. A fé te tira de lugares aonde a sociedade te amarrou. A fé te tira de lugares aonde o protocolo te engessou. A fé te faz entrar na casa de um fariseu e ter que ficar encostada com a mão na parede. Estou falando da mulher pecadora, porque o protocolo dizia: pode entrar, mas não pode comer, pode entrar, mas não pode tocar. Só que o texto diz que quando ela vê Jesus, ela não aguenta, ela se desamarra e vai. Porque amarra, Camila, ela não está presa. As maiores amarras não são as cordas do lado de fora, é a carceragem da consciência do lado de dentro. Ela sai da onde ela está, Jupira, e ela vai aos pés do Senhor. Aí alguém diz: não é pastora, não é pregadora, não é filha, não pode ser nem digna de ser chamada israelita, é pecadora. Eu não sei se ela era prostituta, adúltera, fornicadora, eu não sei qual era o pecado, só que uma atitude quebrou tudo que ela carregava quando ela se moveu, porque o texto diz que ela se moveu em adoração. Escute uma coisa: podem dizer que você não é pastora, que você não é pregadora, que você não é isso ou aquilo, só que quando você encosta essa barriga na pia e começa a lavar a louça e começa a dizer: o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o inferno estremece. Sabe por quê? A acusação vai dizer: não é isso, não é aquilo, não pode isso, não pode aquilo. O fariseu vai dizer: não toca aí, não mexe aqui, não faz assim. Mas a adoração vai te colocar em outro nível. Camila, eu não entendi. Podem dizer: não é médica, não é doutora, não é advogada, não é juíza, não é correta, ainda não está direita. Mas por que Deus ainda olha para ela? Porque Ele olha e diz: ela elevou, a fé elevou. Por quê? Porque ela adora. Oh, meu Deus do céu. Alguém pode dizer que você não é muita coisa, mas quando você adora, ninguém pode roubar de você um título que só você pode se dar. Qual? Adoração. Eu adoro, eu adoro, eu adoro. Quando você adora, presta atenção. Aí Jesus olha para Cananeia, Mateus 15, 21. Ó, mulher, grande é a tua? Quem lembra, gente? Vamos embora. Ó, mulher, grande é a tua? Vai em paz e seja feito contigo como tu queres. Ele disse: como eu quero? Porque ele não tinha plano executável para ela ainda. Esse plano executável de salvação só viria para todos nós, na mesma condição dela depois do Calvário. Agora eu te pergunto: uma mulher que tem a filha miseravelmente endemoniada em casa, vendo Jesus passar pelas cercanias de Tiro e Sidom, pode esperar o dia da redenção? Ela não pode esperar o dia que o querer dele vai se manifestar. Então o que ela faz? Apresenta o projeto dela. Qual é o projeto dela? Eu não posso ter tudo que eu sei que o Senhor pode dar, mas o que eu sei que o Senhor pode me dar, já vai me dar vitória. Ô, mulher, grande é a tua? Aí quando eu olho para isso, vejo ela chegando em casa e vendo a filha curada, o Espírito de Deus falou algo para mim que eu levo como filosofia de vida até hoje. Ele disse assim para mim: lembra de Zaqueu? Já falei de Zaqueu para você. Lembra dela? Falei: lembro. Aí ele disse assim para mim: veja, quando eu decido, quando eu quero entrar, quando eu quero fazer, ninguém me segura. Ele diz assim: se eu quiser,
eu faço o que eu quero. Aí eu falei, tá, mas e a Cananeia? Porque ali não tem querer seu, tem querer? Aí o Senhor disse, esse é um grande segredo que só tem e vive quem tem a fé. O Senhor disse para mim, quando eu decido fazer, quando eu quero, eu entro na vida de alguém, faço na vida dessa pessoa o que eu quiser fazer. Mas quando é a pessoa que entra no meu caminho, eu faço por ela até o que eu não tinha que fazer. Porque isso é a medida da fé. Mas volta para Gênesis para a gente fechar em 2 Reis. Não há manifestação de fé para que haja existência de mundo. O Senhor disse, está se movendo, o Espírito de Deus está ali, mas a terra continua vazia, sem forma, não há transformação. Aí nós lemos o verso 3, e disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. O Senhor está dizendo, mover é muito bom, mas não transforma. O que transforma é a minha. Quando ele disse, quando ele verbaliza, não há manifestação de fé, só há manifestação de palavra, e ainda assim ela é suficiente. Aconteceu a existência de mundo, sim ou não? E Deus contou com a fé de alguém para realizar o que operou? Não, porque a palavra de Deus é viva. Porque a palavra de Deus é viva. Você já me ouviu isso? Se tiver aluno da minha mentoria, do meu curso aqui, já sabe. Como é que eu faço, Camila, para orar quando eu não tenho vontade? Ora sem vontade. Tem um monte de aluno aí hoje. Ora sem vontade. Porque o que faz as coisas de Deus acontecerem na minha vida não são meus sentimentos. Pelo contrário, os sentimentos me confundem, Amanda. Os sentimentos fazem eu pensar de mim coisas que eu não sou. O sentimento me sentencia quando Deus me perdoa. O sentimento faz eu ter a impressão de que Deus não me perdoa só porque eu não me sinto perdoada. Sentimento me encarcera. Sentimento levou Jó para um nível de depressão que só a mão de Deus podia tirar, porque ele só falava do que sentia, mas a vida dele começou a mudar, quando um dia ele abriu a boca e ao invés de falar o que sente, falou do que sabia, porque fé não é sobre o que eu sinto, fé é sobre o que eu sei, fé é sobre a palavra, fé não é sentimento, é por isso que você não depende de motivação de culto, você não depende de saber quem canta ou quem prega para ir para a igreja, você não depende de pregador X e nem de cantor Y. Davi não dizia, alegrei-me quando cheguei no culto, alegrei-me quando ouvi a mensagem, alegrei-me quando cantaram o hino que eu gostava. Isso é sentimentalismo, isso é vida emocional, isso é fé passageira, sentimento fugaz. Quer ser um crente violento, quer ser um crente perigoso, quer ser um crente dotado de autoridade de Deus, quer pisar naquela rua hoje e ver demônio se escondendo em tudo que é lado, por causa da unção e da palavra de Deus na sua vida, então entenda que fé não é sobre o que a gente sente, fé é sobre o que a gente sabe. Então Davi não dizia, alegrei-me quando cheguei, Davi indo para o culto, alegrei-me quando me disseram. O que é que ele está dizendo? Eu não preciso chegar para me alegrar, só de saber que eu estou indo para lá, eu já tenho meus próprios motivos. Alegrei-me com o convite, porque ele já sabia o que ia fazer. Já sabia o que ia fazer. Palavra de Deus. Olha para alguém aí e diga, palavra de Deus. Diga de novo, palavra de Deus. De novo, palavra de Deus. Palavra de Deus, preste atenção. Mover não traz mundo, mas palavra trouxe criação. O que eu estou querendo dizer? Mover não traz palavra, mas palavra. E um mover intencional. Fala assim comigo, mover intencional. Você vai agora usar uma linguagem de crente pentecostal de antigamente. Vai olhar para quem está do teu lado e diga assim, nunca mais. Fala com autoridade, diga nunca mais. Não, grita aí para ela. Ai, Camila, eu não sou de gritar, mas hoje vai gritar, porque o pregador é pentecostal até um tutano. Hoje tu vai gritar. Olha para quem está do teu lado e diga nunca mais. Lata vazia você vai ser.
que é isso? Só mover, só barulho, mas não lembra do que foi pregado, a vida não é transformada, não consegue cumprir os princípios de Deus. O Senhor está dizendo: mover não traz palavra, mas palavra traz mover aonde você entrar. Nunca mais você vai depender de um ambiente para te mover. Nunca mais você vai depender de um pregador para sentir presença de Deus. Nunca mais você vai depender de um cantor para sentir a unção de Deus. Tu vai entrar no teu quarto, vai fechar a tua porta e vai ter um mover pela palavra de Deus naquele lugar. Oh meu Deus, levanta a mão direita o mais alto que você puder, a esquerda também, segura em cima. Quando eu disser 3, você vai descer a mão sobre o ombro da irmã que está do seu lado e vai dizer para ela: seja cheia. É um calma, calma, levanta a mão, eu não contei ainda. Ouve a palavra. No 3, gente que chegou hoje aqui num nível espiritual, se liga, uma chave vai virar na tua vida. Vai virar na tua vida. E o primeiro lugar que ela vai virar é na espiritual. Você não vai depender de profeta para profetizar. Você não vai se tornar chaveirinho de profeta na mão de ninguém. Falso profeta nenhum vai te enganar. Quando alguém vier mentir para você ou querer trazer mover estranho, você vai dizer: eu não preciso de falsa profecia, porque eu estou cheio da palavra. Eu estou cheio da palavra. Levanta a mão lá em cima. Eu vou contar de 1 a 3. O Deus que habita no meio dos louvores. Ô meu irmão, senta nesse teclado. Minha irmã, não sei quem toca, me ajude aí agora. Eu quero uma música, uma expressão de adoração nessa melodia. Não é cerimônia de casamento não. Eu quero um negócio power. Eu quero um negócio forte. Aquele que habita em meio aos louvores. Fica sentado ou de pé, mas bota a mão no ombro do irmão quando eu disser 3. O rapaz ou a moça da bateria, cadê? No 3. Camila está fazendo isso para quê? Porque já estou terminando de pregar e já trouxe muita palavra. Porque mover não traz palavra, mas palavra traz mover. Mover é intencional, mover ativador, mover que transforma, que traz à existência coisas que não existem. Oh meu Deus do céu, deixe-me ouvir o som dos pratos para começar. Uma chuva de pratos para começar. Uma chuva de pratos. Deixe-me ver se o bumbo tá bom. Deixe-me ver se o bumbo tá bom. Tá maravilhoso. No 3 você vai botar a mão no ombro de alguém aí agora e vai dizer para ela: seja cheia da palavra. Seja cheia da palavra. Irmãos, eu vou falar um negócio muito sério. Quem está me ouvindo ainda, diga amém. Quem ainda está me ouvindo, diga eu aqui. A porta da revelação da palavra vai se abrir diante de você. Você será uma mulher com discernimento do Espírito para compreender a aplicação do texto sagrado. Eu não sei se você está entendendo, mas não haverá no nosso meio mulher ignorante que, conhecendo a Bíblia, não vai saber o que fazer. Não, o Senhor vai abrir a porta da revelação da palavra diante de você. Segura baixinho só um pouquinho. No 3 a gente estoura de novo. Segura baixinho só um pouquinho. No 3 a gente estoura de novo. Vambora, estende essa mão. Sai, preguiça. Sai, cansaço. Rapaz, tua vitória tá aqui, ó. Tá aqui. Tá nessa atmosfera aqui, ó. Levanta essa mão. A porta da revelação da palavra vai se abrir diante de você. Tu não vai ser chaveirinho na mão de ninguém. Tu não vai depender de guru gospel. Tu vai entrar no teu quarto e vai ter experiências sobrenaturais com Deus. Não vai ter um culto ruim para você, porque quando você aprende a fazer culto, não tem um culto ruim para você. Oh, Deus está falando comigo que Ele está liberando hoje aqui uma porção da revelação da sua palavra.
Nunca mais você vai ler a Bíblia e não vai entender o que ela dizer. Deus está falando comigo assim, ó. Manda elas fazerem o teste hoje. Quando chegar em casa, Deus vai te dar uma mensagem no capítulo que você lê. Assim diz o Senhor. Prepara. No 3, você vai botar a mão no ombro de alguém e vai dizer para essa pessoa: seja cheia da palavra de Deus. Eu conto 1. Todo desânimo, todo sofisma de Satanás, toda mentira que o diabo te contou, eu declaro agora vencido e sem força na tua mente. Caia por terra agora todas as setas inflamadas do diabo contra a sua vida. Você que está ao vivo no Instagram agora, você que vai assistir essa mensagem pelo YouTube, vencido e sem força, agora todo inimigo de Deus na tua mente, eu conto 2, você vai amar a palavra mais do que revista, você vai amar a palavra mais do que Instagram, você vai gastar mais tempo com a Bíblia do que com rede social. Deus vai te antecipar o futuro pelo poder da palavra. Você não precisará de muitos braços, porque você, a partir de hoje, eu conto 2, vai começar a ser amparada pelo poder da palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e é livre da adversidade. Você não vai mais sentir medo. 2,5, baixinho. Você não vai mais sentir medo, porque você não vai precisar de luz, de energia, melhor dizendo, não vai precisar de um monte de gente dentro da tua casa por medo do pânico. Sabe por quê? Você vai gravar, vai ler, vai entender, e quando o mal vier bater na tua porta, ao invés de dizer eu tô com medo, você vai falar não do que você sente, mas do que você sabe, e vai responder para ele dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, 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 o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. De mãos estendidas, vou dar o 3. Olha para quem está do teu lado e diga assim: não confie em você, confie na palavra. Olha para ela nos zóio dela e diga assim: não confie no que você sente. Diga assim: acredite no que a palavra diz. Prepara, recebe aí, ó, levanta a mão. Pai, aonde houver uma mão estendida, e se houver alguém que me ouve agora e não tem braços, ou perdeu o movimento e não pode erguer as mãos, das duas uma: ou tu cura ele agora em nome de Jesus, e faz ele levantar as mãos agora em nome de Jesus, ou derrama sobre a cabeça dele a autoridade e a virtude que há na palavra, que o Senhor está derramando aqui agora nessa noite. Em nome de Jesus eu digo 3. Bota a mão no ombro de alguém aí agora e diga: recebe, 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 recebe interpretação, recebe entendimento, recebe unção que despedaça todo jugo. Recebe aí, recebe aí. Não é sobre o que você sente, é sobre o que você sabe. Profetize a palavra, declare palavras de vitória agora.
de vitória. Segura, segura, segura só um pouquinho. Solta a mão não, bota a mão no ombro. Fica com a mão no ombro, não solta não. Solta não, mão no ombro. Você vai dizer assim para ela: vou te instruir, tá? Vou te instruir. Baixa só um pouquinho. Baixa só um pouquinho. Vou te instruir. Você não vai falar nada do que você sente. Agora. Você vai falar só o que Deus já disse a seu respeito. Eu preciso. Na verdade, sou eu que preciso, não. É você. Porque o que eu preciso, eu faço. Eu vou te dar a oportunidade de você abraçar o que você quer. Você vai liberar sobre a vida de alguém aí. Palavras de triunfo. Camila, o que é isso? É pensamento positivo? Não. Irmão, palavra motivacional só é boa na hora que tu recebe. Aqui é uma palavra que o culto acaba, mas ela vai para casa contigo, dorme contigo, levanta contigo. E quando tudo parece perdido, e você diz: eu estou sentindo que não vai dar certo, e o Senhor diz: mas o que foi que eu disse? E eu não disse o que você sentia, eu disse o que eu disse. Porque eu não... Camila, eu estou sentindo que ele não vai converter nunca. Isso é você que está dizendo. Porque o que eu disse foi que eu vou salvar. Camila, eu acho que eu não vou conseguir concluir a faculdade não, porque eu tive que trancar a matrícula. Mas foi Deus que falou que tu ia segurar o diploma. Então não me interessa a tua idade, nem quanto tem na tua conta corrente. Essa matrícula vai ser aberta. E eu não sei que dia e hora, mas o canudo vai vir para a tua mão. Camila, porque Deus já me disse que me deu o carro e eu estou esperando o carro. E o Senhor está dizendo: eu estou esperando você tirar a habilitação. Mas eu vou tirar a habilitação para quê se eu não tenho carro? O Senhor está dizendo: fé não é sobre o que você tem, é sobre o que você quer ter. Expectativa. Preste atenção. Você vai liberar palavras de triunfo quando eu disser 3. Camila, por que você faz até 3? Porque eu gosto das coisas organizadas. No 3 você vai liberar a palavra de triunfo sobre ela. O Espírito Santo está aqui, irmão. E Deus está libertando cadeias antigas. Tem coisa que teu pai disse quando tu ainda era garota. Deus está quebrando isso aqui agora. Você vai liberar palavras de triunfo e vai dizer para ela: não confie no que você sente, confie no que Deus diz. Deus tem um caminho perfeito para você. Deus tem pensamentos bons a seu respeito. Eu conto 1, prepara. 2, comece a liberar a palavra de vitória para quem está perto de você agora. Diga para ela, declare sobre o ano dela portas abertas. Eu declaro que a depressão não vai te aprisionar por todo este tempo. Eu declaro que a crise de ansiedade não vai consumir você. A gastrite nervosa não vai te matar. Eu declaro que todas as células cancerígenas que vêm da sua hereditariedade materna, paterna, não vão te alcançar. Não se sinta com medo do câncer. Ele está te ameaçando, mas a minha palavra está desfazendo esta hereditariedade. Palavra de vitória. Agora preste atenção. Jesus disse assim: não solte ela não. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Deus está falando comigo. Você não vai sair daqui como entrou não, filha. Você vai ser revestida de poder, do alto da cabeça até a planta dos pés. Vai ser assim, ó. Quem já é batizada no Espírito Santo e evidencia isso no falar em línguas, está proibida de falar em português. Você vai orar em línguas, vai cantar em línguas, vai falar em línguas. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Quando eu disser 3, você vai soltar ela e vai levantar a mão para o alto. E o mesmo fogo
fogo de Atos 2 já está presente aqui. Quem não falava em línguas há muito tempo vai falar. Quem já falava vai ser renovado, vai ser renovada. E quem quer ser batizado, quem almeja o batismo do Espírito Santo com fogo, vai receber agora. É 1, é 2, é 3. Levanta a mão para cima, ore em línguas, fale em línguas agora. Batiza, Senhor, batiza, Espírito Santo, batiza nessa noite. Mulheres revestidas de poder, mulheres revestidas de poder. Vai pregar com autoridade, vai cantar com autoridade, vai ministrar minha palavra com autoridade, com autoridade. Seja revestida. Quem está aqui no púlpito, está sentada por quê? Está sentada por quê? Fica de pé, fica de pé. Aqui no púlpito, fica de pé, fica de pé. Está sentada por quê? Recebe, recebe, recebe. Espírito, Espírito que soprou no vale, Espírito que deu vida aos ossos, traga vida, vida, vida. Oh! Segura as cordas, segura as cordas, segura o teclado. Sou o bumbo, o coração da bateria. Sou o bumbo. Camila, eu não estou entendendo. Por que esse som? Porque o reino do céu é tomado à força. Bate palma agora não. Levanta a mão, levanta a mão. Oribandara candele mandara barachô. Remini calabachore rebarai joria. Abre a boca e comece a falar em línguas. Comece a falar em línguas. Recebe o batismo, recebe o fogo. Orebaracandele mandarabai. Seja revestida. Orebarachonerabai. Renova a tua aliança com Deus aí agora. Seja revestida. Elebarabaracumbele mandaravachori candelebai. Rebalacandele mandaravachô. Virou noite de unção, noite de libertação. Deus está dizendo a alguém: essa magia negra não tem poder. Eu estou quebrando o encantamento nessa noite. Orebaracandele mandarabai jo reminaia. Rebai jo kemi, kemi jo reminai jo ketepelevana. Xerebaracandele mandaravasuri rebai. Recalamandarabachô. Oh, segura, 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 segura. Ei, barras. Ei, nós vamos fazer algo aqui agora muito sério. Acende as luzes para mim, por favor. Alguém me dê um pouco de água, por favor. Acendam todas, por favor. Ouça. Só um minuto, rapazes. Aleluia. Quem já entendeu que não veio para uma social? Tem gente que vai chegar em casa assim, ó. O marido vai perguntar: tá vindo da onde? Você vai dizer: da batalha. Aí ele diz: se você saiu assim, você vai dizer: saí assim e venci. Saí assim e venci.
Ó, pra gente fechar. De pé como estamos, eu não te canso mais. Não é o que você sente, é o que você. Por isso você precisa debruçar-se sobre a palavra. Quantas vezes eu orei sem sentir nada? Eu preguei sem motivação humana. Mas não é sobre o que a gente sente, é sobre o que a palavra de Deus diz. O que eu vim ministrar hoje sobre a sua vida é desejo do conhecimento de Deus. Quando alguém perguntar para você como foi o culto, você vai dizer: eu fui ministrada a desejar, a ansiar conhecimento de Deus. Quando você chega nesse nível e você está caminhando para lá a partir de hoje. Não, você não me ouviu não. Será que está funcionando? Você está caminhando para lá a partir de hoje. Não, Camila, eu já vim andando. Não, eu estou falando de um novo nível. Quando você chega nesse nível, presta atenção. Deus não depende da motivação do teu marido para salvar ele. Deus não depende da motivação do teu filho para libertar ele. Por quê? Porque quando você está de posse da palavra, você não trabalha mais com a expectativa que as pessoas têm em você. Nem Deus. Você passa a trabalhar daí para frente com a única expectativa que você tem nele. E Deus, Camila, Deus usa o quê? Deus não usa a fé que as pessoas têm em mim. Deus usa a fé que eu tenho nele. Camila, eu não entendi. Vai entender agora que nós vamos fechar 2 Reis 4. Lembra? A mulher parou na porta do quarto do profeta e disse assim: neste tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Então vou perguntar para encerrar. Ela creu? Ela creu? Mas recebeu? Sem crer. Porque quando o profeta liberou, ele estava tão revestido de autoridade, tão de posse da palavra, minha irmã Elaine, que ele não fez uso da fé dela ou da autorização dela para ela receber, porque o que ele fez dependia só dele e de. Então vou perguntar de novo: ela creu? Ela creu? Mas recebeu? Recebeu? Mesmo sem ter fé naquilo? Sim. Aí o Senhor disse para mim: último nível de cura para quem está aqui. Você já foi enganado por muitos falsos profetas e não quer mais se relacionar com o sobrenatural. Veio hoje aqui dizendo: só vou lá hoje para não dizer que eu não tentei. Deus te parou nesse culto aqui e Ele está dizendo para você. Só que hoje eu trouxe gente aqui, e não é só eu não, tem muita gente aqui assim. Lá de dentro da salinha, quando o culto começou e a parede tremia, eu já estava assim, ó, sentindo que aqui cada um sabia por que veio. Escute. Mas tem gente que está ferido, porque já ouviu, já viveu cultos, abre aspas, parecidos com esse. Parecia que ia virar, parecia que ia ir, mas não foi. Não creu. Machucou, doeu. O desejo que existia arrefeceu. Só que ela concebeu, independente da fé, daquilo que ela queria, porque o profeta liberou. Tem gente aqui que está magoado pelo que não aconteceu, porque, abre aspas, um profeta liberou e não aconteceu. Aí Deus está dizendo: ei, ei, e se eu te disser que nessa noite eu não te trouxe para esse culto contando com a tua fé? O que é isso? Com a fé de quem ia receber. Mas eu trouxe gente hoje aqui que botou a mão no teu ombro, que ministrou sobre você. Irmão, tem gente que pulou, tem gente que gritou, tem gente que correu, mas tem gente que ficou igual a Sunamita, assim, ó. E diz: Camila, será que vai acontecer comigo estando assim? E o Senhor está dizendo:
Depois me conta o testemunho. Por quê? Porque nem tudo, nem sempre, Deus está contando com a fé de quem recebe. Porque se Ele der uma palavra a quem vai entregar, Ele executa, não pela fé de quem recebe, mas pela fé de quem libera, pela autoridade de quem libera. Quem está entendendo o que Deus está falando hoje aqui? Irmãos, então hoje, com todo respeito, hoje não é só para quem crê. Eita, que culto diferente. Deus está dizendo para mim, pode dizer aí, que hoje não é só para quem crê. Quem veio hoje travado pela incredulidade sincera, o Senhor está dizendo, você vai tomar um susto. Quem já estava na expectativa vai viver uma surpresa, mas quem estava na incredulidade vai tomar um susto, porque Deus está dizendo, hoje eu não vim contando com a fé de quem ia receber, hoje eu trouxe uma palavra contando com a autoridade de quem ia liberar. Este ano ainda Deus vai virar uma chave na tua vida espiritual e você vai acessar um nível de intimidade e comunhão com Deus que você já havia desistido há muito tempo, não por não querer, mas por não saber mais como alcançá-lo. Quem entendeu isso, diga amém. Mulher gerou e concebeu, porque não era sobre a fé que ela tinha em Eliseu, mas sobre a fé que Eliseu tinha em Deus. E o milagre aconteceu ou não aconteceu? Foi suficiente ou não foi? Fala para quem está do teu lado assim, se não quiser glorificar, adorar, precisa não. Diz assim, porque hoje, diga assim, não é todo dia, mas hoje eu não estou contando, eu não estou colocando nada em você. Está tudo nele, está tudo nele. Ele vai fazer porque eu estou botando na conta dele. Eu estou falando em nome dele. Abaixem todas as mãos agora. Todas as mãos, abaixem. Todas as mãos. Todas as mãos, abaixem. Ninguém levanta a mão agora não, por favor. Última contagem de 3, é 3 de 3. Quem está afastada, não quero ninguém se mexendo agora. Ficou aqui, fica até o final. Seja mulher. Seja mulher. Não, Camila, mas é porque eu tenho alguém em casa que ó, pela hora o caldo já vai entornar de qualquer jeito. Então deixa entornar saindo daqui revestida. Fica até o amém. Vai que Deus toma ele num sono. Depois ele pergunta, menina, que horas você chegou ontem? Rapaz, eu cheguei, tomei banho, deitei, nem olhei para relógio. Baixa um pouquinho, rapazes, por favor. Ninguém se mexa agora, tenha temor. Ninguém se mexa agora, tenha temor. Temor, reverência. Segura o fundo só um pouquinho, porque senão a minha mente fica assim, ó. Enquanto estiver em adoração, pois só te adorando é que eu me sinto feliz. Porque o fundo é bem a harmonia dessa canção. Isso. Vou contar de 1 a 3. No 3, só vai levantar a mão quem está afastada dos caminhos do Senhor. Não levanta agora não, só no 3. Está afastada. Você diz assim, Camila, eu estou desviada. Desviada não frequenta culto, minha filha. Era para tu estar em qualquer negócio aí uma hora dessa, dia da mulher. E você está aqui, aí você diz assim, eu estou desviada. Aí até os crentes estão dizendo, meu Deus, eu tenho que ir embora. E a desviada está assim, eita, que Deus está falando comigo hoje. Tu não é desviada. Tu é afastada. E está aqui porque tem saudade. E está até agora porque tem temor. E se tem temor é porque ama. E se ama, sofre com a saudade. Camila, mas eu não posso entregar minha vida para Jesus não, que tem muita coisa para consertar. Tem, mas não conserta. E não é porque não quer, é porque foi o próprio Jesus que disse, sem mim, nada podeis fazer.
Camila, mas como é que eu vou fazer se eu tenho uma situação tico-tico no fubá? Vai levantar a mão você, o tico-tico, o fubá. Bota geral pro alto. Camila, meu problema é mais complicado. Eu estou aqui, ninguém diz. Mas eu estou com 10 gramas de um bagulho que eu tenho que distribuir ainda hoje. Levanta a tua mão. Vem com bagulho e tudo. Se o fornecedor estiver aí, catuca ele, diz que aí também. Porque Jesus não disse se arruma e vem. Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Perguntaram assim para ele, por que tu te assentas à mesa com pecadores? Aí ele diz, pelo mesmo motivo que os médicos só visitam os enfermos. Eu vim para os que precisam, para os que reconhecem. Tem gente no auge do orgulho da santidade dizendo, não gostei, parede preta. Pastora Pink. E o Senhor está dizendo, ei, aqui a porta também é estreita, só não está fechada. Você não tem que olhar que a porta é estreita, o que você tem que olhar é que ela está. Camila, mas então como é que eu vou fazer? Eu tenho um rolo, vem tu e teu rolo. Camila, mas eu vou me sentir suja. Isso não é sobre o que você sente. Preste atenção. Vida com Deus não é sentimento, é decisão. Ah, Camila, mas eu vejo gente fazendo aliança com Deus, chorando, dizendo que está todo arrepiado. Eu queria sentir um arrepio. Quer sentir um arrepio? Tira a roupa no frio, filha. Salvação não é sentimento, é decisão. Presta atenção, eu vou te provar que tu é crente. Sabe como é que eu sei que tu é crente? Tu conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, tu chama o nome de um só. E ainda é das fervorosas. Faz uma coisa, faz outra, daqui a pouco diz, o sangue de Jesus tem poder. Tu é crente. Tu conhece um monte de mandinga, simpatia, mas quando a coisa aperta, tu diz, eu vou fazer uma campanha. Tu é crente. Camila, se eu sou crente, então tá de boa, Deus sabe. Sabe, mas não concorda, porque não foi Camila, não foi igreja evangélica, cristã, católica, não foi padre nem pastor. Isso está acima da religião. Foi Jesus que disse assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele disse, olha o que ele disse. Porém todo aquele que se envergonhar de mim, a maioria das pessoas que amam o Senhor de coração não fazem com Ele uma aliança, não porque não amam, mas porque sentem vergonha do que carregam. Camila, mas se eu sinto vergonha, o que eu vou fazer? Mete a vergonha no bolso e levanta a mão com tudo. Porque a vergonha é passageira, mas a sua salvação é eterna. Lembra quando Jesus pediu de beber a samaritana? Ela dizia, como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou samaritana. Sabe o que ela pensou? Você não vai se sujar, não? Quando você chega perto de Jesus, não é você que suja ele, é você que fica limpa. Então você vai vir como você está. Camila, é para ir aí na frente? Você está vendo que não tem logística para isso. Então é por isso que todo mundo que quiser dar glória a Deus agora vai dar de mãozinha assim, ó. Os crentes, principalmente os fervorosos, cruza o braço agora, que é para amarrar. Ninguém se mova agora. No 3, mãos que anseiam, não por carro, não por dinheiro, não por fama, mas hoje por redenção. Eu quero só o teu perdão. Eu quero sentir a alegria da salvação. Eu quero começar a ver minha vida entrar no trilho da santidade. Eu quero voltar para ti. Não é sobre não tentar de novo, é sobre não desistir agora. Eu conto quem já serve ao Senhor e sabe a guerra que foi, entre em oração comigo agora. Quem não quer orar, não ora. Mas quem sabe o poder da oração, não finge que está orando. Comece a pedir, Senhor, onde houver uma mulher, alguém aqui na rede social, que precisa hoje voltar para o teu caminho, fazer uma aliança contigo, te confessar publicamente, receber a oração. O Ministério de Louvor já pode preparar o refrão.
No 3, quando eles levantar a mão, terminar, eu vou orar, a gente canta. A gente, no caso, vocês. 1, Camila, sou eu. Deus sabe. Mas só escreve teu nome no livro da vida mediante tua confissão. E eu conto 1. 2, Camila, esse culto hoje parece que Deus sentou na minha frente e ficou falando comigo. Foi para mim. Espírito Santo, foi você não, Camila, foi o Espírito Santo que me trouxe, que me convenceu. 2,5, Camila, eu não sei sobre tudo o que vai acontecer amanhã, mas eu sei o que eu preciso fazer hoje. Preciso entregar minha vida para Jesus. 3, levanta a tua mão se você está nesse culto e fica com ela estendida aqui agora, que eu quero orar por você. Todas as mãos de quem está confessando Jesus, voltando para os caminhos do Senhor. Fique com a mão estendida, por favor, por favor. Na galeria, fique com a mão estendida, por favor. Talvez na parte de trás eu não estou vendo, mas tem alguém. Deixe-me contar só por alto para ter uma noção. Fique de mão estendida, lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, eita! 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, abaixa a mão, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75, 75. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da falha, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, subai meu lugar. Me faz entender. É tudo sobre Ele. Que a tempestade é você, chuva forte é você. Adore a Ele. Vento forte que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. E quantos vão subir? Eu vou subir o monte que muitos descem e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá. Diga de novo, eu vou subir, eu vou subir. Eu vou subir o monte que muitos descem e vou ficar até te encontrar. É essa semana. Entrar na casa e vou fazer morada. Agora só a igreja vai dizer, então me tira o medo. Medo Diga. que me faz dizer, Moisés,
e o que me faz tremer as pernas. É você, é tudo sobre Segura. você. Todos agora de mãos estendidas. Senhor, aqui na internet, na rede social, no YouTube, aonde quer que a tua voz tenha chegado, aonde quer que haja uma alma, uma vida, reconhecendo o Senhor agora como o único e suficiente Salvador. Outras muitas aqui dentro, te confessando hoje, publicamente, na expressão de uma fé que lhes fez erguer as mãos no meio da multidão e reconhecerem. Eu sei que tu viu cada uma, na autoridade do nome de Jesus, como ministros de uma nova aliança. Nós declaramos agora que a luz do Senhor, que a luz do Senhor que liberta, que transforma as trevas num lugar hóspito, alcança essas vidas agora. Tudo que amarrava elas, todas as áreas delas que elas reconhecem hoje aqui, que precisam de transformação, de mudança, faça isso nessa noite. Nós ligamos na terra e te pedimos, liga no céu, porque tu disseste que tudo que dois de nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Então nós ligamos nesta noite o perdão dos seus pecados, a libertação de tudo que as amarrava outrora, a quebra de todo e qualquer pacto. Senhor, aonde houver alguém agora que fez pacto de sangue e está com medo, dizendo: eu fiz pacto de sangue, o que vai ser da minha vida? Assim te diz o Senhor: me diga qual foi o sangue que você derramou, que o sangue do meu filho não tem poder de pagar a tua dívida. Está pago, você não deve mais nada para o diabo. Pai, em nome de Jesus, cobre com teu sangue. Nós ministramos sobre eles e sobre elas agora a alegria, 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 alegria da salvação. Que hajam testemunhos e um antes e depois a partir dessa noite. Recebe-os na tua presença. Escreve os nomes deles no livro da vida e alegra eles e elas com isso nessa noite, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Pastora Lindsay, vem chegando para cá. Deixa eu só aproveitar para falar uma coisinha só, tá? Aqui no Brasil, nos últimos 4 anos, na verdade 5, nós temos contribuído. Não se mova agora, irmãos. Um dos nomes de Jesus no Apocalipse é o Amém. Tem um texto ali que diz assim, ó: assim diz o... Não, o Amém. Está falando dele. Fique até o Amém. Que é Amém? Amém é palavra, não é brincadeira não. Amém é assim seja. Quando você fica até o Amém, você está dizendo, o céu melhor está dizendo para você: seja feito. Vá para a tua casa recebendo o que você veio buscar. Amém. Olha para ela agora e diga: não se mexe. Fica até o amém. Camila, mas está doendo. Ai, minha coluna. Sem sacrifício não a ganho. Ouça. A gente contribui com a obra missionária. Lá embaixo, Instituto Identidade, da pastora Thalita, para mulheres em estado de vulnerabilidade social. Eu trouxe o livro Mulheres de Influência, com muitas porções da palavra de Deus para você. Está lá embaixo. Se você não pode ler muitos livros ou ter muitos livros, tenha um livro que tenha muitos pensamentos e muitas pessoas. E Os Segredos das Mulheres de Influência é um desses livros. Minha mãe já desceu, minha tia já desceu. Eu tenho gente em mim ajudando lá embaixo. Então, se você puder, adquire, não por mim, porque a obra dá conta da obra, mas para a expansão do teu entendimento, do teu intelecto. Tem lá o livro Os Segredos das Mulheres de Influência, se eu não me engano, devocional Spurgeon manhã e noite. E as roupas da loja, esse vestidinho aqui, que vem com uma faixinha linda na cintura, que eu não botei porque eu estou acima do peso.
Mas ó, aí ó, tá tudo isso lá embaixo. O pessoal dessa mídia é top. Rapaz, essa igreja é top. Ó, vai estar lá embaixo. É bênção para a tua vida, adquire. Quer ficar bonita, adquire. Quer ajudar, adquire. Quer se ajudar, adquire. Ah, não, vou lá. Não vai não. Missionário não é mendigo. Se for bênção para você, vai lá e adquire. E você vai estar entrando comigo, norte, extremo norte, sertão da Bahia e coração do Belém do Pará. Porque feliz é a nação cujo Deus está lá embaixo no lounge, tá bom? E se eu fosse você, porque eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou dar um jeito. Não saía sem tirar uma foto naquele negócio. Porque aquele negócio é muito bom, né? Queria agradecer o carinho de vocês. Esse culto é histórico, porque é o primeiro culto sem máscara da gente. Uma das pastoras falou assim: tá tão cheio, tão cheio. Eu falei, isso aí era abstinência de aglomeração. A gente tava com saudade. Eu não sei o que vai suceder ainda, mas segura aí, tá bom? Fica aí, tá? Beijo no seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vocês são top. Eu que aplaudo vocês. Pastora Lindsay.